Principais tipos de falácias, parte 7. Bem-vindos ao canal! Ao menos nos próximos minutos, você ficará um pouco mais racional. Seguindo com a nossa série, esta é a parte 7, com mais 6 falácias. Aqui foram selecionadas algumas falácias mais formais e complexas. 1. Falácia da autorrefutação. O que é? A falácia da autorrefutação ocorre quando uma afirmação ou um argumento invalida a si mesmo, pois a verdade de sua premissa implica a falsidade de sua conclusão, ou vice-versa. O argumento estabelece uma condição que, se aplicada a si própria, o torna logicamente impossível ou semanticamente sem sentido. Exemplo: contexto social/comportamento. Não confie em ninguém. Aqui, se a pessoa que ouve o conselho confia no emissor para aceitar a regra, ela está imediatamente violando a regra, pois está confiando em alguém. Logo, a própria aceitação da afirmação a torna falsa, resultando em um paradoxo autorrefutante. Exemplo: contexto de linguagem/verdade. Todas as frases que estou dizendo agora são falsas. Aqui, se essa frase for verdadeira, ela deve ser falsa, o que cria uma contradição. O argumento estabelece uma condição que, se aplicada a si própria, o torna logicamente impossível. Por que é problemático? Esta falácia é logicamente fatal, pois viola o princípio da não contradição. Um argumento autorrefutante é incoerente e não pode ser verdadeiro, pois sua própria estrutura o torna impossível de ser sustentado. Ela impede qualquer debate racional, pois a base do argumento, a premissa, desmorona o argumento inteiro, a conclusão, no momento em que é enunciada. Como identificar? Sempre que um argumento faz uma afirmação universal sobre tudo ou sobre a própria natureza da comunicação, do conhecimento, etc., pergunte-se: a regra que o argumento estabelece se aplica ao próprio argumento? E se sim, a regra o destrói? Pergunte-se: para que essa afirmação seja verdadeira, ela deve ser falsa? Lembre-se, um argumento não pode se canibalizar e sobreviver. 2. Falácia da regressão infinita. O que é? A falácia da regressão infinita ocorre quando a prova, a justificação ou a causa de uma afirmação A depende de uma justificação anterior B, que, por sua vez, depende de outra C, e assim por diante, ad infinitum. A falácia não consegue apresentar um fundamento final ou uma causa inicial para o argumento, pois ele exige que cada passo seja justificado por um passo anterior, criando uma cadeia interminável de dependência lógica ou causal. Exemplo: contexto de justificativa/prova. Você só pode saber que esta afirmação é verdadeira se eu lhe der uma prova. Para provar a prova, eu preciso de outra prova. E para provar a segunda prova, eu preciso de uma terceira, e assim por diante. Portanto, você nunca poderá saber se a afirmação é verdadeira. Aqui, o argumento exige que cada prova seja provada por outra prova, sem estabelecer um ponto de partida aceito ou um fundamento básico que dispensa a prova, como um axioma simples. Exemplo: contexto de criação/causalidade. Tudo no universo deve ter uma causa. A causa do universo A deve ter sido causada por algo anterior B. Essa causa anterior B deve ter sido causada por outra C. Portanto, nunca houve um primeiro evento ou uma causa não causada. Aqui, a falácia aplica a regra de que tudo deve ter uma causa, inclusive a primeira causa, impedindo logicamente qualquer início e a validade de toda a cadeia. Por que é problemático? Esta falácia é destrutiva porque mina o processo de raciocínio e a busca por fundamentos. Ela cria uma exigência lógica impossível, a necessidade de uma cadeia interminável de justificação para invalidar a possibilidade de qualquer conhecimento ou causalidade. Ao não permitir que o argumento tenha um ponto final, um axioma ou uma premissa básica aceita, ela paralisa o debate e leva ao ceticismo extremo e improdutivo. Como identificar? Sempre que um argumento exige uma justificação anterior para a própria justificação ou uma causa anterior para a própria causa, pergunte-se: o argumento exige uma sequência infinita? E se a sequência for infinita, ele destrói a conclusão? Pergunte-se: o argumento falha em estabelecer um ponto de partida razoável ou um fundamento que possa ser aceito como base? Lembre-se, a prova deve ter um lugar para começar,
ou ela não pode começar de modo algum. 3. Falácia da afirmação do consequente e negação do antecedente. O que é? Estas são duas falácias formais que ocorrem por erros na manipulação da lógica condicional. Se P, então Q. Ambas falham ao confundir uma condição necessária com uma condição suficiente. Afirmação do consequente. É o erro de assumir que o efeito Q prova a causa original P, ignorando outras causas. Estrutura. Se P, então Q. Q, logo P. Negação do antecedente. É o erro de assumir que a ausência da causa P prova a ausência do efeito Q, ignorando que o efeito pode ser causado por outras coisas. Estrutura. Se P, então Q. Não P, logo não Q. Exemplos práticos. Afirmação do consequente. Efeito, causa. Exemplo. Se um planeta abriga vida inteligente, P, ele deve ter água líquida, Q. O planeta Y tem água líquida, Q. Portanto, o planeta Y abriga vida inteligente, P. Aqui, a conclusão é inválida, pois a presença de água líquida, Q, é uma condição necessária, mas não suficiente para a vida. A água sozinha não prova a existência de vida inteligente. Negação do antecedente. Ausência de causa, ausência de efeito. Exemplo. Se uma pessoa tem febre alta, P, ela está doente, Q. O paciente não tem febre alta, negação de P. Portanto, ele não está doente, negação de Q. Aqui, o paciente pode estar doente por muitas outras razões que não causem febre, como uma infecção assintomática ou qualquer outra coisa. A ausência da causa, negação de P, não garante a ausência do efeito, negação de Q. Por que é problemático? Estas falácias são destrutivas porque invalidam o raciocínio causal e levam a diagnósticos incorretos. Elas tratam uma relação se P, então Q, como se fosse uma relação se e somente se P, então Q, forçando uma conexão lógica que simplesmente não existe. Isso impede a consideração de múltiplas causas para um resultado, afirmação do consequente, e ignora as causas alternativas que podem levar ao mesmo resultado, negação do antecedente. Como identificar? Sempre que o argumento inverte o condicional ou nega a premissa para negar a conclusão, pergunte-se: a causa original P é a única condição possível para o efeito Q? Lembre-se, a única inferência válida é a do modus ponens. Se P, então Q. P, logo Q. Ou do modus tollens. Se P, então Q. Não Q, logo não P. 4. Falácia da probabilidade condicionada. O que é? A falácia da probabilidade condicionada, ou inversão de probabilidade, é um erro de raciocínio estatístico que ocorre ao confundir a probabilidade de se encontrar uma evidência se a hipótese for verdadeira, P, E, H, com a probabilidade de a hipótese ser verdadeira dada a evidência, P, H, E. A falácia superestima a chance de uma conclusão, a hipótese H, ser correta simplesmente porque a evidência E que a suporta é rara ou verdadeira em um contexto específico, ignorando a probabilidade de base, a prevalência geral. Exemplo contexto de doença/teste. Cenário. Um teste para uma doença rara, que afeta 1 em 10 mil pessoas, é 99% preciso. Uma pessoa testa positivo. Argumento falacioso. A precisão do teste é 99%, portanto, há 99% de chance de a pessoa ter a doença. Aqui, o argumento inverte a probabilidade. Ignora-se que a doença é tão rara que, mesmo com o teste positivo, a maioria das pessoas que testam positivo são, na verdade, falsos positivos. A raridade da doença, probabilidade de base, deve ser incluída no cálculo. Exemplo contexto causal estatística. Argumento. A probabilidade de ter um acidente de carro é muito maior se você estiver bêbado. Você teve um acidente de carro, portanto, você deve estar bêbado. Aqui o argumento inverte a causalidade. Embora o álcool aumente a probabilidade de um acidente, a vasta maioria dos acidentes de carro ainda ocorrem com motoristas sóbrios. A incidência do acidente não prova a causa específica. P, álcool, acidente, diferente de P, acidente, álcool. Por que é problemático?
Esta falácia é destrutiva porque viola a regra de Bayes, que governa a atualização das crenças com novas evidências. Ela leva a conclusões falsas sobre causa e efeito e a decisões médicas ou de risco incorretas, pois atribui peso excessivo à evidência imediata e ignora a probabilidade de base, a prevalência do evento ou da causa na população geral. Como identificar? Sempre que um argumento utiliza a probabilidade de x dado y para concluir a probabilidade de y dado x, pergunte-se: o argumento está confundindo PEH com PHE? Ele está ignorando o quão comum ou rara a hipótese H é na realidade? Lembre-se, a probabilidade de um efeito dado uma causa não é a mesma coisa que a probabilidade da causa dado o efeito. 5. Falácia do promotor. O que é? A falácia do promotor é uma falácia estatística especializada, prevalente em contextos jurídicos, onde se assume que a raridade de uma evidência, como uma coincidência de DNA ou a baixa probabilidade de um evento, se traduz diretamente na alta probabilidade de culpa do acusado. Exemplo: contexto legal / DNA. Cenário: o DNA encontrado na cena do crime coincide com o do acusado, o Sr. Smith, e esta correspondência tem uma chance de 1 em 1 milhão de ocorrer por acaso. O promotor argumenta: já que a chance de erro é de 1 em 1 milhão, há 99,99% de chance de o Sr. Smith ser culpado. Aqui, o promotor fala em considerar que se a cidade tiver 2 milhões de habitantes, o perfil de DNA seria compartilhado, em média, por 2 pessoas. A raridade do DNA em si não elimina a possibilidade de inocência, e esta estatística não pode ser a única prova para a condenação. É uma probabilidade da evidência, não da culpa. Exemplo: contexto causal estatística. Cenário: uma mulher é vítima de assassinato. Estatísticas mostram que em casos de assassinato de mulheres, em uma porcentagem significativa, o agressor é o parceiro ou ex-parceiro. Seu parceiro é o principal suspeito. O promotor argumenta: sabemos que é altamente provável que o parceiro seja o culpado nesses casos, portanto, a probabilidade de ele ser o assassino é altíssima. Aqui, o promotor generaliza uma estatística de risco populacional para a culpa individual. A probabilidade de um agressor ser um parceiro dado que o crime ocorreu é diferente da probabilidade deste parceiro específico ser o culpado. Isso ignora que, embora as estatísticas mostrem uma tendência, não cada parceiro é um assassino, e outras provas ou a ausência delas precisam ser consideradas. A estatística é sobre uma tendência, não uma prova conclusiva da culpa individual. Por que é problemático? Esta falácia é destrutiva porque viola a presunção de inocência e causa graves erros de justiça. Ela manipula a percepção do júri ao transformar a força de uma evidência probabilística, o quão raro é o DNA, por exemplo, na probabilidade da culpa. Ao ignorar a probabilidade de base, a prevalência da característica na população e a necessidade de um conjunto de provas, ela faz com que o júri aceite uma condenação baseada em uma estatística que é insuficiente e potencialmente enganosa por si só. Ela falha em reconhecer que uma estatística é apenas uma parte do quebra-cabeça e não a conclusão final. Como identificar? Pergunte: esta estatística por si só elimina explicações alternativas? Existem outras evidências que corroboram a conclusão? Se a resposta for não, cuidado, é provável que se trate de falácia do promotor. Acabamos de ver mais 6 falácias que podem passar despercebidas, mesmo por pessoas bem informadas. Identificá-las não é sobre ganhar discussões, mas sobre pensar melhor. Na parte 8, vamos ver mais falácias para adicionar ao nosso arsenal de pensamento crítico. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e aguarde os próximos vídeos. Se este vídeo te ajudou a reconhecer melhor essas armadilhas, curta e compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Tenho certeza de que você já se deparou com algumas dessas falácias. Qual delas mais te incomoda? Ou, quem sabe, até percebeu se já não usou? Deixe sua valiosa contribuição sobre o que foi abordado. E lembre-se, o mundo nem sempre é racional, mas você pode ser. O que for aprendido de verdade jamais será esquecido. Quando todos estão pensando a mesma coisa, talvez seja o caso de ninguém estar pensando.
Obrigado por assistir até o final. Até a próxima!